que o paciente ele pode chegar aqui em coma, com miose e depressão respiratória. Depressão respiratória, miose e coma. Então, qual a triada clássica? Justamente opioides, coma, miose e depressão respiratória. Certo? Isso é uma triada clássica dos opioides. Repito, coma, miose, depressão respiratória. Importante que vocês se recordem dessa triada clássica dos meus opioides, certo? Então, o que eu tento fazer com o meu paciente? Minimizar os efeitos tóxicos. Como? Sacar o máximo possível do paciente desse tirar o máximo possível e capturar o resto de alguma forma, certo? E aqui a gente vai ver o que? A gente vai induzir, fazer lavagem gástrica no paciente, dependendo do tipo de intoxicação, tá? Então a gente vai prevenir, diminuir a absorção do tóxico. E aqui, por exemplo, se for por via oral, o que a gente vai fazer com o paciente? Lavagem gástrica principalmente, certo? A emese ela não é tão indicada mais hoje em dia, porque o paciente pode broncoaspirar. No caso, se for por pele, o que a gente vai fazer? Remover a roupa do paciente e lavar muito diretamente o quê? Com água, certo? E sabão neutro principalmente, ou seja, eliminar o máximo possível do meu paciente. Se for, por exemplo, no olho, lavar bem também e depois encaminhar para quem? Para o oftalmologista, certo? Depois a gente tem que favorecer a eliminação do tóxico, tentar eliminar o máximo possível, seja pela diurese, fazer com que o paciente urine mais, dependendo da característica, certo? Aplicar antídoto, se tem um antídoto, não tem, a gente vai ter que trabalhar com o quê? Com o que a gente tem, tratar o sintoma do paciente e fazer o quê? Tentar eliminar o máximo possível do paciente e depois dar um segmento de reabilitação do paciente, que é o quê? Tanto física como psiquiátrica. Vamos se lembrar que o paciente intoxicado muitas vezes é um paciente o quê? Psiquiátrico, certo? Então, descontaminação do paciente o máximo possível, e essa descontaminação, ela pode ser, por exemplo, por via oral, a gente pode utilizar o carvão ativado, a gente vai falar muito, vai ser o carvão ativado aqui, principalmente quando é por via oral. Oi? Já ia perguntar se usava o carvão. Utiliza. Então, justamente aqui o que a gente tem que prevenir? As vias, justamente, de prevenção da absorção é térmica, inalatória, ocular e justamente digestiva. As que estão em maior são justamente as principais vias da gente. E que mais que a gente vai dar ênfase aqui vai ser a via digestiva. Então, quando for gás inalatório, alguns venenos, sempre a gente vai falar da digestiva, certo? Então, quando é justamente, o que a gente pode fazer? Em caso de uma via inalatória, a gente tem que o quê? Retirar o paciente do local. No caso, se é uma casa pegando fogo em combustão, você tem que eliminar o paciente dali diretamente, porque senão ele pode se intoxicar. E justamente as minhas células, elas preferem justamente se ligar ao monóxido de carbono do que se ligar ao oxigênio. A afinidade é de 250 a 300 vezes maior do que pelo oxigênio. Então, por isso que muitas pessoas acabam falecendo depois que saíram do quê? De um incêndio. Elas podem, justamente porque elas inalaram, e justamente houve uma ligação muito grande das hemácias, se ligaram justamente, a hemoglobina se ligou super bem ao monóxido de carbono e não quer soltar, não quer saber de oxigênio. Ela gosta mais do outro. Então, alguns pacientes podem acabar optando mesmo depois de estarem quê? Fora do local. Administrar oxigênio no paciente é importante, o máximo possível. A gente vai utilizar uma dose muito alta no paciente de oxigênio, justamente com a intenção de expulsar, fazer soltar justamente a outra molécula e que pegue justamente o que? Oxigênio. Então, tudo isso aqui é importante quando a gente fala da exposição pulmonar do paciente. Retirar o paciente, levar para um local livre, da onde ele esteja, por exemplo, um local pegando fogo, você tem que levar ele para um local isolado e longe justamente dali, o máximo possível. Facilitar a remoção justamente desse ar,
para ele, retirar excesso de alimento ou secreção que o paciente tenha, justamente. Caso o paciente esteja apresentando uma depressão ou coma, tem que tomar cuidado, porque o paciente ele pode o quê? Broncoaspirando, que é pior, administrar o oxigênio no paciente. Então a parte mais importante aqui é você fazer a via mais permeável possível e administrar o oxigênio no paciente o máximo possível, certo? A pele tem que lavar, tirar toda a roupa do paciente pela mão mesmo, certo? Lavar bem mesmo para remover o máximo a substância da pele do paciente. E a gente lava com sabão neutro, não tenha dó de lavar, pode lavar bem o paciente. A oftálmica, como eu falei para vocês, a gente também lava bem, lava o olho do paciente o máximo possível e depois o principal é enviar para onde? Para o oftalmólogo, ele fazer a avaliação do paciente. Inicialmente a gente só faz o quê? A parte de lavar bem, e a gente pode lavar o quê? Fisiológico, ou justamente com água, com lactato, lava muito bem e depois encaminha o paciente para onde? Para o oftalmólogo. Para o oftalmólogo fazer uma avaliação e tratar esse paciente. Tem até algumas medidas que são utilizadas no laboratório, caso a pessoa entre em contato, e aqui lavando justamente o olho do paciente. Agora, a mais frequente para a gente é a via gastrointestinal. Essa é a mais frequente justamente de intoxicação. E aqui a gente sempre pega duas vias diretamente. A gente vai pegar justamente o quê? O lavado gástrico. Não é correto muitas vezes a gente induzir a emesis, porque o paciente ele pode broncoaspirar durante o processo, ele pode broncoaspirar e pior, pode gerar uma pneumonia no paciente. Então, depois que você faz o lavado gástrico, lava bem o paciente, você adiciona o quê? Carvão ativado. O carvão ativado, como diz ali, ele é justamente um absorvente, tem a função de absorver justamente o máximo possível tóxico que grude nele para que seja eliminado. Porém, o carvão ativado, o que ele produz? Constipação. Então aí já é algo contra para a gente. Ele absorve, ou seja, ele absorve, mas entretanto ele diminui justamente o processo intestinal, fica mais tempo. Então, nesse caso, a gente tem que utilizar um catártico. Um catártico salino, nunca oleoso. Por que não pode utilizar oleoso? Absorção. Muito bem. Não se pode utilizar somente um catártico oleoso, porque vai favorecer o quê? Que o tóxico venha muito mais nas mucosas. Então, por isso que a gente tem que utilizar catártico salino, principalmente. A gente vai se aplicar aos catárticos salinos. Então, indução do vômito não é tão mais indicada, certo? Então, a gente não vai falar muito bem dessa parte aqui da possível, certo? Induzir o vômito, a broncoaspiração, certo? Antigamente era utilizado para o xarope também pecuano, que era muito utilizado, porém ele pode aumentar justamente o quê? O risco de broncoaspiração. Indica mais emesis, o vômito. Que vai justamente indicar principalmente lavado gástrico. Esse é o principal aqui dentro para a gente. Fazer o lavado gástrico do nosso paciente seria a parte mais importante. O tempo justamente que o paciente fez a ingestão também conta muito para a gente. Algumas substâncias a gente vai ver que a gente faz lavado gástrico e algumas não. Por exemplo, soda. Faz lavado ou não? Não, por quê? Não, senão vai sair queimando, né? Muito bem, a gente não faz. Se é um ácido ou base, a gente não faz lavagem. Por quê? Para aí já fez um regaço. Se você fizer voltar, vai regaçar mais ainda um pouco. Então, a gente não faz o quê? Lavado gástrico nesse caso, certo? E é muito importante que a gente realize o quê? Nas primeiras horas, o lavado gástrico. Quanto antes a gente realiza o lavado gástrico, mais melhor é para o meu paciente, melhor é o prognóstico do meu paciente, certo? No caso da soda, faz o quê? Faz como? Não faz o lavado, vai tratar de forma farmacológica. Só.
vai ulcerar, você vai fazer o quê? Uma endoscopia para ver como que tá. É o que dá para fazer. E aí utilizar o inibidor da bomba de próton, você vai tentar sintomatologicamente, mas não tem o que fazer, certo? Até mesmo endoscopia faz o quê? Nas primeiras 24 horas já não é mais permitido. Porque a mucosa ela está muito o quê? Lesionada. Na hora de você passar a endoscopia, você pode lesionar muito mais. Então já não é indicado. Então você vai tentar sintomatologicamente só o paciente. Lavado gato. Uma técnica justamente que a gente fala que é justamente a posição de Trendelenburg, que é justamente o quê? Para o paciente óbito, lado esquerdo, posição de Trendelenburg, a 15 graus justamente de inclinação cefálica, nessa posição. É importante que a gente coloque o nosso paciente dessa forma, certo? Para justamente a gente fazer o quê? Que é a posição conhecida como posição de Trendelenburg. É bom que vocês lembrem dessa posição, certo? Paciente em decúbito esquerdo, posição de Trendelenburg a 15 graus de inclinação cefálica. Essa posição, por que essa posição? Porque ela diminui justamente o passo do conteúdo ao gasto ao duodeno e reduz diretamente o risco de broncoaspiração. Por isso que utiliza essa posição normalmente. Certo? Tranquilos? Volta a imagem. Essa não é a posição dos cílios? Não, de Trendelenburg. Certeza. O Trendelenburg está perto um pouquinho elevado. Trendelenburg, diretamente. Certeza. Talvez é por causa da imagem. Com a perna estendida e a outra dobrada é cílios. Do quê? Posição de cílios. Gente, mas eu tenho certeza que é Trendelenburg aqui. Depois a gente vê. Certo? Vamos ver agora, certo? A gente termina agora e continua na próxima aula, então, lavado. Tá? Já é 4 horas.